Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de podermos, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus aqui nesse culto, de estarmos reunidos aqui junto com os irmãos. E oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode colocar aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando, de onde você está falando. Coloque também o seu pedido de oração. Amém? Eu quero iniciar esse culto com a leitura da palavra do Senhor, que eu sempre faço uma breve reflexão antes do culto, antes da palavra, e eu sempre tenho lido as reflexões aqui extraídas desse livro aqui, olha, o Recomece a Viver. Obrigado, irmão Pedro Macedo, pelo superchat, né? A gente está só conferindo aqui a transmissão, se está tudo ok, se o som está ok, se a imagem está ok. Então tá tudo certo aqui. Eu quero ler aqui uma mensagem extraída do livro Recomece a Viver, que está à disposição pelo site da editora UP Books, que está na descrição aí desse vídeo. O tema da mensagem é Uma Segunda Chance. O texto lido é Salmos, capítulo 51, versículo 12. Salmos, capítulo 51, versículo 12. Que diz assim: Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Esse salmo foi escrito por Davi quando o rei foi confrontado pelo profeta Natã por causa do seu pecado de adultério e de assassinato. Davi se deitou com uma mulher casada, e mandou matar o seu marido na tentativa de esconder o pecado. Ele tentou resolver as suas questões com as suas próprias mãos. Quando ele se conscientizou do mal que havia cometido, não somente com Batseba, contra o marido dela, Urias, contra si mesmo, ele reconheceu que, acima de tudo, ele havia traído a confiança de Deus. Por isso ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente. Tudo que Davi queria, irmãos, naquele momento era uma segunda chance. Antes, ele havia experimentado da gloriosa presença do Senhor na sua vida, a ponto de ser usado para derrotar um gigante. Ele era um adorador. Davi era alguém que honrava o nome de Deus, mas por causa do pecado se afastou do Senhor e agora suplicava que a alegria da salvação fosse devolvida a ele. Muitas vezes, por causa dos erros que nós cometemos, nós desejamos poder voltar atrás e ter uma segunda chance. Se nós pudéssemos voltar no passado, certamente algumas coisas, algumas escolhas que nós fizemos de forma equivocada, de forma precipitada, certamente se pudéssemos voltar, nós faríamos diferente. Diante daquela confissão sincera de Davi, Deus restaurou a alegria dele. Deus restaurou a vida dele. Ele continuou o seu reinado e foi chamado de
homem segundo o coração de Deus. Embora tenha sofrido por muitos anos as consequências dos seus erros, ele recebeu do Senhor uma chance de recomeçar. E o mesmo Deus que deu a Davi uma segunda chance, também dá a você que está me ouvindo aí, a chance de recomeçar. Aleluia. Não importa onde você tem errado, não importa quais tenham sido as decisões inconsequentes que você tomou na sua vida, a cada amanhecer, Deus te proporciona um recomeço. Deus não vai apagar o seu passado. As cicatrizes vão ficar, até mesmo para que você não caia novamente nos mesmos erros. Mas hoje, através de uma decisão, através do arrependimento, de uma confissão, o Senhor pode reescrever o seu futuro. Amém? Deus te dá uma segunda chance. Mensagem extraída aqui do livro Recomece a Viver. Se você ainda não adquiriu o seu, faça isso. Você estará não somente abençoando o nosso ministério. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu vou abençoar o seu ministério. Amém. A gente recebe uma pequena porcentagem da venda desse livro aqui. Mas você, principalmente, está sendo abençoado com 365 reflexões que vão falar diretamente ao seu coração. Amém? Você pode adquirir, você pode presentear alguém. Basta quando você for comprar, você colocar o endereço dessa pessoa e dar de presente. Enfim, é uma excelente ferramenta evangelística de crescimento e de edificação. Então, e além disso, além de poder adquirir o livro, você também, caso você queira e possa abençoar o nosso ministério, existem várias formas de fazer isso. Você pode se tornar membro aqui do canal. Você pode contribuir através de uma conta jurídica que nós temos, através do Pix, através do Apoia-se. E caso você, de fato, não queira, não possa, a gente está em meio a uma pandemia, em meio a uma crise. Se você puder, apenas compartilhe essa mensagem com alguém, esse culto, e Deus certamente vai usar a sua vida para alcançar alguém que precisa entender, que precisa compreender a palavra do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deixa eu entrar aqui para cumprimentar algumas pessoas que sempre nos acompanham. Tem pessoas que sempre estão juntas aqui conosco nesse momento de culto e eu louvo a Deus por isso. Pessoas que não perdem um culto e que estão sempre aqui. Eu estou vendo aqui que a irmã Daniela Matos fez uma oferta. Que Deus abençoe você, minha irmã, e a irmã Andréia Souza. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Boa noite, irmã Rossana, irmã Tainá, Lohane, Maíra Rodrigues, Vânia Macedo, Irene Schaffer, Luzia Guimarães, irmã Lucimari, irmão, Nasser, desculpa, é porque muita gente aqui, muitas pessoas aqui online, Beth Mendes, Márcia Duarte, Giba Tequila, Cibele Sepe, Rosana Vescovi, Rafaele, Wesley Silva, boa noite. Oswaldo Cruz, boa noite, pastor. Peço oração pela minha casa, minha esposa e meus filhos, pela vida sentimental do meu filho Felipe, pela vida espiritual do meu filho Michel e herança da minha mãe. Nós vamos orar, irmão Oswaldo, por todas as famílias, representadas aqui, pelas pessoas que acompanham essa transmissão. Amém. Irmãos, eu quero hoje compartilhar a palavra de Deus com você, a palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Nesses últimos tempos,
Eu tenho relido o livro de Atos e Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho extraído muitas mensagens. Se você acompanha o Minuto com Deus diariamente, você pode perceber que muitas mensagens nesses últimos dias eu extraí do livro de Atos. É um livro que conta como a igreja nasceu depois da ressurreição de Jesus, como os discípulos foram audaciosos, foram corajosos, foram intrépidos e proclamaram o evangelho, alguns dando a própria vida em prol do evangelho. E não tem como você ler o livro de Atos sem considerar a história de um homem chamado Estevão. A história dele é relatada a partir de Atos capítulo 6. Eu vou ler inicialmente Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. O tema dessa mensagem é características de um verdadeiro cristão. Ao observar a vida de Estevão, eu aprendo como que um cristão deve se comportar diante das adversidades. E Deus ministrou ao meu coração esse tema, características de um verdadeiro cristão. Deixa eu ler junto com você, Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Você pode abrir e acompanhar se você quiser, ou então simplesmente ouça, né? É a palavra do Senhor. Eu estou lendo a versão aqui, NVI, Nova Versão Internacional. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, ou seja, a igreja estava crescendo, né? Se você ler Atos 2, você vê que todos os dias o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Todo dia a igreja crescia. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. A igreja arrecadava alimentos e distribuía aquele alimento. Quando você lê Atos 2, você vê que as pessoas que aceitavam a Jesus, aqueles que criam em Jesus, traziam tudo o que tinham, alguns vendiam as suas propriedades e traziam tudo o que tinham. Então eles faziam aquele grande montante e depois distribuíam entre as pessoas necessitadas, segundo a necessidade de cada um. Só que aí, os judeus de fala grega estavam se queixando porque as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Imagina, os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com Jesus, eles viram a igreja crescer de forma assombrosa. Numa pregação de Pedro, 2.000 pessoas se converteram, depois 3.000 pessoas. Então, numa só tacada, vamos dizer assim, 5.000 pessoas. E eles se dispuseram a cuidar daquele povo todo. Mas não havia gente suficiente para fazer esse trabalho. E aí o verso 2 diz assim, olha, por isso os 12 reuniram todos os discípulos, aqueles 12 que andaram com Jesus, reuniram todos os discípulos, e mais aquele homem chamado Matias, né, que entrou no lugar de Judas, reuniram os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, os 12, aqueles 2 apóstolos escolhidos por Jesus, reuniram os discípulos e falaram assim, olha, é muito trabalho para nós. E nesse momento é interessante que nós nos dediquemos ao ministério da palavra de Deus. Então, nós vamos pedir que vocês escolham entre vocês
pessoas que estejam dispostas a servir às mesas. Escolham diáconos, líderes, pessoas que vão fazer esse trabalho. Agora, olha o que eles disseram no verso 3. Escolham pessoas de bom testemunho, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham sabedoria. E nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Foi uma atitude, assim, muito sábia dos apóstolos, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo. Eu não sei você, mas eu já me envolvi com tantas coisas que depois eu não consegui resolver tudo. Nós precisamos aprender a delegar tarefas, a confiar nas pessoas e delegar tarefas a elas. Às vezes a gente tem a sensação de que apenas se nós fizermos é que a coisa vai sair bem feita. E não é assim, irmãos. Nós podemos delegar tarefas às pessoas, então é algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração aqui. Porque quem direcionava a igreja aqui, as coisas que a igreja faria, era o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem estava direcionando as ações da igreja. E eles acharam por bem escolher homens para distribuir o alimento. Olha que coisa tremenda. Mas tinha um critério. Eles precisam ter bom testemunho, precisam ser cheios do Espírito Santo e precisam ser homens que tenham sabedoria. Versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Verso 8 diz assim, olha, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Eu quero focar aqui nessa mensagem a figura desse homem tremendo, o primeiro mártir do cristianismo, depois de Jesus, é claro, chamado Estevão, que era um homem de bom testemunho, um homem sábio e um homem cheio do Espírito Santo. Por causa dessas características, ele despertou a inveja, despertou a oposição de um monte de gente aqui. Então, às vezes, a nossa postura diante das coisas de Deus, uma postura séria, uma postura comprometida com as coisas do Senhor, vai despertar raiva em outras pessoas, inveja de outras pessoas. Estevão conseguiu despertar as coisas mais terríveis no coração dessas pessoas aqui. Só que o verso 10 diz que quando eles discutiam com Estevão, Estevão tinha tanta sabedoria que eles não podiam resistir à sabedoria que o Espírito Santo dava a ele. Então, sabe o que eles fizeram no verso 11? Olha o que diz. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles compraram algumas pessoas, subornaram algumas pessoas para mentir sobre Estevão, para ter algum tipo de argumento contra ele, porque ele era um homem irrepreensível no testemunho, na fé, na sabedoria, nas palavras. Foi por isso que eles subornaram pessoas para testemunhar contra ele, para ter algo de que o acusarem. Com isso, versículo 12, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão,
levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o que ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. E o verso 15 diz assim, olha, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, por mais que as pessoas se levantassem contra Estevão, que era um homem cheio de Deus, por mais que dissessem contra ele, as pessoas olhavam para ele e viam um brilho nele, que era o brilho do Espírito Santo, era um brilho de santidade, era um brilho de Deus na vida dele. Então, quando nós assumimos uma postura radical com as coisas de Deus, com as coisas do Evangelho, as pessoas vão se levantar contra nós, mas o brilho do Espírito Santo não será retirado da nossa vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Você está sendo perseguido? Você foi acusado injustamente? Levantaram um falso testemunho contra você, contra a sua vida? Isso prejudicou o seu ministério, a sua família? Até o seu relacionamento com Deus esfriou porque você se decepcionou com pessoas? Deus está falando com você hoje. Permaneça firme na sua decisão. Isso vai custar a você um sacrifício, mas o Espírito Santo permanece sobre você, sobre a sua vida. Amém? Isso é o que Deus manda falar com você, no nome de Jesus. Deus está contigo nesse negócio. E eu pulo agora para Atos capítulo 7, o capítulo seguinte, do verso 54 ao verso 60, para não ficar muito longa a leitura. Depois que ele foi levado ao sinédrio, Estevão ergueu a sua voz e falou das Escrituras para aqueles homens. Ele falou assim com muita sabedoria, com muita graça, com muita desenvoltura. Só que a partir do verso 54, essa pregação de Estevão despertou ainda mais a fúria daqueles que o perseguiam. Então diz assim o relato de Atos, verso 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, é possível erguer os nossos olhos e ver a glória de Deus. Tem momentos na nossa vida de tanta perseguição, de tanta calamidade, de tanta coisa ruim que nos acontece, ou coisas ruins que acontecem à nossa volta, como tem acontecido agora, que nós não podemos olhar para o lado, olhar para as circunstâncias, mas devemos depositar os nossos olhos em Deus, olhar para os céus. Eu sei que é difícil. O salmista diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Estevão estava sofrendo injustamente nas mãos de homens impiedosos que se levantaram contra a vida dele, mas ele conseguia naquele momento, porque estava cheio do Espírito Santo, erguer os seus olhos para os céus e contemplar a glória de Deus. Verso 56, ele disse assim: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele. Foi um massacre, irmãos. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. No meio daquele monte de pessoas que estavam apedrejando Estevão, havia
pessoas que viam aquilo, que testemunhavam aquilo. E entre essas pessoas estava um jovem chamado Saulo, que depois se tornaria o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo viu isso. Paulo viu tudo isso. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava. Quanta riqueza nesse texto aqui, né? Enquanto ele era apedrejado, ele orava. O que você faz enquanto você é apedrejado? Você murmura, você reclama, você retruca, você revida com as pessoas que estão te lançando pedras, ou você ora? Estevão orava. Ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele viu que ali seria o momento da morte dele. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. É muito emocionante esse texto. Eu não sei você, mas isso fala muito ao meu coração. Um homem que foi escolhido entre vários discípulos. Imagina, numa multidão de discípulos, você escolheu 7 mais credenciados, os 7 melhores. Não que existam pessoas melhores ou não para Deus, mas Estevão passou pelo crivo ali de testemunho, de ser cheio da graça de Deus, do Espírito Santo, de sabedoria. Então ele era como se fosse a nata entre aqueles discípulos. E por isso, quando eles o apedrejavam injustamente, a reação dele não foi de raiva, não foi de ódio, não foi de vingança, mas foi de compaixão. Ele orou por aquelas pessoas. Ele orou a Deus primeiro. Ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Estevão tinha plena convicção que a vida não se encerrava ali com aquele apedrejamento, que a vida dele valia muito para Deus. A palavra do Senhor diz que a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor. Certamente a morte de Estevão, o sangue de Estevão derramado ali naquele momento, foi um motor de propulsão para que o evangelho se alastrasse por vários lugares. O testemunho daquele homem. E além disso, ele consegue reunir forças quando ele cai de joelhos, porque as pessoas o atacavam. A Bíblia diz que todos se lançaram contra ele, era muita gente se lançando contra ele. Então houve um momento em que ele não aguentou mais ficar de pé e caiu de joelhos. E quando ele cai de joelhos, irmãos, talvez o que passou na mente dele foi o seguinte: poxa, já que eu estou de joelhos, eu vou fazer uma oração a Deus. Eu vou orar por aqueles que estão me perseguindo. Não foi isso que Jesus havia ensinado? Amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Estevão aprendeu tudo isso. E quando ele caiu de joelhos, ele orou a Deus dizendo: Senhor, não considere esse povo culpado desse pecado. Foram as últimas palavras dele. Depois que ele disse isso, ele adormeceu no Senhor, ele morreu, Deus o recolheu. E é maravilhosa essa história, o testemunho desse homem. Eu fico emocionado, né, da maneira como Deus fala através da vida de Estevão. Então, diante dessa palavra, eu quero falar sobre 3 características de Estevão que devemos buscar na nossa vida. Características de um verdadeiro cristão. 3 coisas que Deus falou no meu coração aqui. Quando você lê o texto de Atos 6, e eu peço que você leia Atos capítulo 6, capítulo 7, quando você lê esse texto, o Espírito Santo vai falar com você de uma forma diferente. Sabe? O Espírito de Deus falou comigo. E como eu estou à frente desse trabalho evangelístico aqui, chamado Minuto com Deus, eu creio, irmãos, quando eu separo um tempo de estudo da palavra para ministrar aqui no domingo, é porque Deus quer falar isso para aqueles que estão ouvindo. Nós somos aqui 586 pessoas assistindo esse culto. Glória a Deus!
Se puder, compartilha aí para a gente alcançar, sei lá, 1000 pessoas. Tem sido a nossa média durante a transmissão ao vivo. Mas quando eu me dedico ao estudo da palavra, eu tenho a convicção de que aquilo que Deus falou comigo é para transmitir para você. E serve para mim e serve para você também. Tem coisas que Deus fala comigo que eu sei que são só para mim. Às vezes eu tenho uma revelação quando eu leio a Bíblia e eu fico assim, eufórico, nossa, eu preciso pregar sobre isso. Mas o Espírito Santo fala assim comigo, não, essa palavra é para você. Isso aí não é para a igreja. Eu estou falando com você isso. E aí eu murcho todinho, eu fico tranquilinho, eu falo, tá bom, Deus, é para mim então. Mas tem coisas que eu sei que é para a igreja, e essa palavra é para a igreja. Eu sou igreja, você é igreja. Então, quando eu leio esse texto aqui de Atos, quando eu leio especificamente o versículo 3, eu percebo que algumas características nós devemos buscar enquanto cristãos, enquanto servos de Deus, filhos de Deus. O verso 3 diz assim, ó, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito, aí tem Espírito aqui com E maiúsculo, então está se referindo ao Espírito Santo, e de sabedoria. Bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria. Características de um verdadeiro cristão. Primeiro, deixa eu falar sobre bom testemunho. Nós devemos nos preocupar com o que as pessoas acham a nosso respeito? Pode ser sincero, sim ou não? Você acha que nós devemos nos preocupar com o que as pessoas pensam ao nosso respeito? Muitas vezes, nós adotamos um discurso que é o seguinte, eu não estou nem aí para o que pensam de mim. E, de certa forma, nós temos que agradar a Deus e não as pessoas, certo? Aí já tem aqui, ó, gente falando que sim, gente falando que não. Outros falando que não. O Marcelo Souza falou com certeza. O outro sim, não. São opiniões diversas. Nós devemos nos preocupar. Olha, na verdade, nós não devemos nos preocupar com a opinião de pessoas que são invejosas, que são murmuradoras, que são caluniadoras, pessoas egoístas, pessoas más. Com essas pessoas nós não devemos nos preocupar, porque os desejos delas são desejos maus. O invejoso não consegue se alegrar com as suas vitórias. Quando você compartilha algo com uma pessoa invejosa, ele não consegue se alegrar com você. O murmurador reclama o tempo todo e acaba contaminando as pessoas à sua volta com o desânimo. O caluniador vive inventando mentiras a respeito da sua vida. Então, com essas pessoas, eu não devo me preocupar realmente. Eu preciso sim me afastar dessas pessoas. E a opinião delas, para mim, pouco importa. E é engraçado que, às vezes, eu posto algum vídeo aqui que é mais polêmico, que traz um tema mais polêmico, e há uma chuva de comentários e alguns negativos. Se eu fosse ler esses comentários negativos e me importar com a opinião dessas pessoas que muitas vezes agem de forma maliciosa, que vem com calúnias, vem com difamação, se eu fosse me importar com isso, eu já teria parado esse trabalho aqui do Minuto com Deus. Graças a Deus que a maioria dos comentários é positivo, é de motivação. Então, nós temos que nos afastar dessas pessoas más e não nos importar com o que elas pensam a nosso respeito, né? Só que nem todas as pessoas são pessoas invejosas, são pessoas murmuradoras, desanimadoras ou caluniadoras. Então, nós não podemos ignorar essas pessoas. Nós temos, com essas pessoas, que às vezes vêm com uma crítica construtiva, que querem o nosso bem, que se alegram conosco, que aprenderam
a chorar junto conosco, a se alegrar junto conosco, com essas aí nós devemos nos importar sim. Nós devemos testemunhar para elas de Cristo. Tem pessoas, às vezes, na nossa família que não servem a Deus, mas que se espelham em nós, que olham para nós. Eu tenho pessoas na família que não são crentes, mas quando precisam de oração, vêm até mim. Elas mandam mensagem, pastor, ora por mim, que está acontecendo isso, isso, isso. Amém. Por quê? Porque veem em mim um bom testemunho. Então, o meu testemunho diante dessas pessoas é importante, sim. Por isso que eu deixei aqui, eu não comentei aqui, mas essa pergunta, eu devo me importar com a opinião das pessoas? Essa resposta seria, às vezes sim, às vezes não. Para certas pessoas, eu não estou nem aí para elas, mas para algumas pessoas eu me importo sim. Eu não quero escandalizá-las, eu não quero, através do meu testemunho, afastar essas pessoas. Amém? Então, nós devemos nos importar, às vezes, com a opinião de algumas pessoas. E Estevão era um homem de bom testemunho. Ele era um homem de bom testemunho. Irmãos, quando eu vejo, ao ler esse texto, que Saulo estava ali entre aqueles que testemunhavam do apedrejamento de Estevão, eu fico pensando assim, o que se passava na mente de Saulo naquele momento? Ele olhava para Estevão e falava assim, peraí, esse aí não é aquele homem que estava distribuindo alimento para as viúvas? Esse homem só fala coisas boas, ele só faz coisas boas? Por que ele está sendo apedrejado? Então o testemunho de Estevão falava muito forte para aqueles que viam o seu apedrejamento. Aqueles que o apedrejavam não se importavam, não estavam nem aí. Mas para quem conhecia ele profundamente, aquele apedrejamento fazia muita diferença. Então, o próprio apóstolo Paulo, quando teve a oportunidade de discipular, de orientar Timóteo, o jovem Timóteo, ele escreveu para Timóteo sobre testemunho. Se você puder acompanhar aí, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, 1 Timóteo 3, de 1 a 7, diz assim, este ensinamento é verdadeiro. Paulo falando para Timóteo, se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Timóteo, se alguém quiser ser líder na igreja, é muito bom esse desejo, está desejando algo excelente. E aí ele fala assim, o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, irrepreensível. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente, ser simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, hospitaleiro, e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento. Tem pessoas que querem resolver tudo no tapa, né? Isso não é bom testemunho, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro, não deve ser avarento. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Tem gente que não consegue cuidar da família, mas quer cuidar da igreja. Tem gente que não dá um bom exemplo dentro de casa, mas dentro da igreja fica pagando de santo. Verso 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Tem pessoas que vão chegando na igreja e eles querem dar um cargo para ele. A Bíblia está dizendo aqui que não deve ser neófito, não deve ser um novo convertido. Calma, espera ele ganhar uma experiência, espera ele firmar na fé, ele aprender um pouco. Mas tem pastores, tem líderes que quando veem um jovem chegando na igreja, o jovem fala melhor um pouquinho do que os outros, tem um pouquinho mais de sabedoria que os outros, aí já quer dar a ele um cargo, já quer colocar sobre ele um título. Não é hora ainda. A
palavra diz, não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Olha quanta sabedoria, eu estou falando de testemunho. Uma coisa que chama a atenção aqui na vida de Estevão é que ele era um homem de bom testemunho. Continuando aqui o versículo 6. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado, como o diabo foi. Se você pega um novo convertido e dá uma função para ele, ele corre o risco de ficar orgulhoso por causa daquilo, né? E será condenado por essas ações. Verso 7. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja. Não é somente ser reconhecido ali na igreja, ser respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então, eu e você, aprendendo aqui com a vida de Estevão, devemos ser pessoas de bom testemunho. Em Mateus capítulo 5, verso 16, Jesus disse assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. As nossas boas obras devem ser vistas pelas pessoas. A nossa luz deve brilhar diante dos homens. Em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós devemos nos preocupar com o nosso testemunho diante daquelas pessoas que Deus deseja alcançar, que Deus deseja transformar. Não diante daquelas pessoas que já criaram um conceito ao nosso respeito, que já encheram as mãos de pedras e querem somente detonar com a nossa vida, que têm uma atitude de inveja, de ciúme, de egoísmo em relação a nós. Mas diante daqueles que Deus deseja alcançar, que Deus deseja fazer a obra através da nossa vida, nós devemos sim nos preocupar com o nosso testemunho. Amém, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus. A Maria Costa está dizendo aqui: oi, pastor, repete o capítulo, por favor, que você está lendo. O texto inicial foi Atos, capítulo 6, do verso 1 ao 15, e Atos, capítulo 7, do 54 ao 60. Atos, capítulo 6, 1 a 15, e Atos, capítulo 7, do 54 ao 60. A segunda coisa que me chama a atenção na vida de Estevão, características de um verdadeiro cristão que eu devo buscar também na minha vida, é ser cheio do Espírito Santo. Volto aqui a repetir o texto de Atos 6, verso 3. Escolham entre vocês homem de bom testemunho e que sejam cheios do Espírito. Estevão, certamente, foi um daqueles que estava em Atos 1, no Atos capítulo 1, no versículo 8, quando houve a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos. Certamente, Estevão era um daqueles homens. Ele também pode ter sido um daqueles 70 que Jesus designou para irem visitar as pessoas, expulsando demônios, curando enfermos. Lembra quando Jesus escolheu 70 e pediu que eles fossem de 2 em 2? Certamente Estevão estava entre esses homens. Então Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ler Atos capítulo 1, verso 8, que diz assim, olha: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Quando nós falamos assim, sobre ser cheio do Espírito Santo, algumas pessoas associam isso ao quanto a pessoa ora em línguas, a capacidade que ela tem de operar milagres, de repreender demônios. E, na verdade, Jesus disse que os discípulos seriam revestidos do Espírito Santo para testemunhar sobre ele, por onde eles fossem.
E muitas vezes esse testemunho ele não acontece necessariamente com uma pregação durante os cultos, essas manifestações que a gente vê nos cultos. Quando Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 5, Paulo falou especificamente sobre o fruto do Espírito, ou seja, qual é a ação do Espírito na vida daquele que crê em Jesus. Então, Paulo ele disse que o resultado do Espírito Santo em nós seria amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, eu falei sobre isso essa semana, eu postei várias mensagens sobre Atos, e uma delas é sobre esse poder que o Espírito Santo nos dá. Então, não julgue se alguém tem o Espírito Santo pelo barulho que essa pessoa faz no culto. Não é isso. Você deve julgar se alguém tem o Espírito Santo, se alguém é cheio do Espírito Santo, pelas atitudes que essa pessoa tem fora do ambiente da igreja, fora das paredes do templo. Tem pessoas que são uma bênção na frente dos irmãos, mas não demonstram o Espírito Santo no dia a dia. Elas dizem que têm o Espírito Santo, mas não têm amor por ninguém, a não ser por eles mesmos, não transmitem alegria por onde eles passam, vivem uma falsa alegria, baseada no seu estado de espírito e nos seus sentimentos, e não aquela verdadeira alegria que vem de Deus. Quando eles deveriam transmitir paz com suas palavras, eles só geram ódio e discórdia. São pessoas impacientes, intolerantes. Eles se esqueceram de quantas vezes Deus teve paciência com eles. Pessoas que no domingo estendem as mãos para nós e dão a paz do Senhor, mas durante a semana enchem essas mesmas mãos de pedras e com o coração carregado de ódio, de amargura, tratam as pessoas de forma grosseira, de forma mal educada, xingam pessoas no trânsito. Você quer saber se alguém é cheio do Espírito Santo? Observe essa pessoa no trânsito. Observe essa pessoa no futebol. Uma vez eu vi um futebol que era um... Eles falaram assim, vão lá no futebol dos pastores. Eu fiquei horrorizado com tanto de palavrão, com tanto de coisa. Pastor jogando futebol, assim, tem gente que se puser a mãe dele na reta, ele chutava. De tão carregado de ódio, de gana por ganhar uma partida ali que não valia nada. Mas no domingo é o ungido de Deus, aleluia. Então, irmãos, isso aí não engana ninguém. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Não porque ele pregou bonito para as pessoas, não, mas porque ele teve capacidade de perdoar aqueles que apedrejavam ele. O Espírito Santo, mais do que te dar dom de línguas, dom de interpretação, dom de maravilha, essas coisas, vai te dar capacidade de amar pessoas, de perdoar pessoas. Eu sempre falo sobre isso aqui. Como que eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo? Olha o quanto ele perdoa. Olha o quanto ele tem capacidade de amar os inimigos. Olha o quanto ele ora por aqueles que perseguem ele. Então, não adianta nós nos dizermos, dizer que somos cheios do Espírito Santo, se isso não refletir no nosso comportamento, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. O poder de Deus sobre a nossa vida, o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, é para nós aprendermos a amar mais, a perdoar aqueles que nos ofendem. Mesmo em meio às pedradas que a vida nos dá, erguer os nossos olhos para os céus e dizer, Senhor, perdoa essas pessoas. Eles não sabem o que estão fazendo. É tolerar aqueles que pensam diferentes de nós. Quanto mais nós crescermos no nosso relacionamento com Deus, mais nós seremos cheios do Espírito Santo e mais nós vamos nos tornar semelhantes a Jesus. Amém? E a terceira e última coisa, que é uma característica que eu vejo em Estevão, características de um verdadeiro cristão, que eu devo buscar na minha vida, é a sabedoria. Estevão era um homem sábio. Ele tinha uma sabedoria que vinha de Deus, pelo conhecimento das Escrituras. Quando ele é interrogado lá no Sinédrio, ele explana de uma forma tremenda
de uma forma assim, com muita desenvoltura, com muito equilíbrio, com moderação, ele fala da Bíblia para aquelas pessoas ali. Embora ele estivesse sendo perseguido, talvez na sua mente ele já soubesse que aquele ali seria uma das suas últimas oportunidades de pregar a palavra, mas nem por isso ele poupou a palavra de Deus para aquelas pessoas, porque ele tinha muita sabedoria. A gente sabe que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando nós falamos com sabedoria, é porque o nosso coração está cheio de Deus. É porque nós estamos cheios, nós nos alimentamos da palavra. Estevão era um profundo conhecedor, não somente das Escrituras, mas também da história do povo de Israel. E quando ele faz a sua defesa, ele fala ali sobre toda a história de Israel. Se você ler no capítulo 7, eu não li tudo aqui porque é um texto longo, e por causa do tempo, né? O ideal é que uma transmissão dure 1 hora. Mas quando você lê o capítulo 7, do verso 1 até o verso 53, ele faz ali uma retrospectiva sobre o povo de Israel. E Estevão deixa assim evidente nas suas palavras que Deus não limita os seus encontros com homens e mulheres ao templo em Jerusalém. Ele mostra que as primeiras e grandes revelações de Deus aconteceram em terras estranhas, em Ur, em Arã, no Egito, no Sinai. Então, isso foi um dos argumentos que irritaram profundamente aqueles que argumentavam contra ele, os seus acusadores. Ele falando que não, que Deus não está restrito só a Jerusalém, não. Se você olhar as grandes revelações, Deus se revelou a Abraão onde? Em Ur dos Caldeus. Deus falou lá no Egito, Deus falou no Sinai, Deus falou em Arã. Então aquilo irritou aquelas pessoas. Eu quero, falando aqui a respeito de sabedoria, eu quero citar Provérbios capítulo 2. Se você está acompanhando aí, nós já estamos encerrando, vamos orar daqui a pouco. Provérbios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Provérbios 2, do verso 1 ao verso 6, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, olha o que eu falei, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, quando nós aceitamos as palavras de Deus e guardamos dentro do coração essas palavras, os mandamentos de Deus, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Eu coloquei uma frase aqui que eu não me lembro de ter lido em algum outro lugar, então eu vou atribuir a mim mesmo essa frase. Sabedoria é quando o conhecimento é colocado em prática. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não colocam em prática. Então, sabedoria é quando todo o conhecimento que você adquiriu durante a sua vida, tudo que você ouviu nas pregações, nos conselhos, é quando tudo isso é colocado em prática. Aí é sabedoria. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria nenhuma, porque não coloca isso em prática. Então, eu quero encerrar aqui, né, deixando essas 3 coisas para você. Características de um verdadeiro cristão. Características de Estevão que nós devemos buscar na nossa vida. Um bom testemunho, ser cheio do Espírito Santo e ter a sabedoria de Deus em nós. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar, vamos falar com o Senhor nesse momento. Tem 770 pessoas assistindo esse culto e eu louvo a Deus por isso, por essa oportunidade, né, de daqui da minha casa, daqui da minha sala, alcançar tantas pessoas.
Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, somos gratos, Deus, porque o Senhor sempre nos ensina. O Senhor sempre fala conosco. Obrigado porque cada texto que nós lemos das Escrituras ministram ao nosso coração, testificam no nosso coração, renovam a nossa fé, alimentam o nosso espírito e nos dão forças para continuar rompendo, para continuar tentando. Tem sido tão difícil, Deus. Temos recebido tantas pedradas da vida, seja por pessoas, seja na nossa família, seja na nossa igreja. Assumimos um compromisso com o Senhor, assumimos uma postura com o Senhor, e muitas vezes, por causa dessa radicalidade, porque queremos ser acima da média, as pessoas têm inveja, as pessoas querem o nosso mal, as pessoas nos apedrejam, e nós somos gratos ao Senhor por essa palavra que vem de encontro aos nossos anseios, que vem de encontro às nossas necessidades. Queremos ser como Estevão, como esse homem. Queremos ter sabedoria, queremos ter um bom testemunho e queremos ser cheios do Teu Espírito. Que cada um que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, cada um que está acompanhando esse culto, possa buscar essas características e possa alcançá-las. Que ele não dê um testemunho somente lá na igreja, mas também na casa dele. Que ele seja cheio da sabedoria do Senhor, ministrada através da palavra, que ele seja cheio do Espírito Santo. Deus, dê força para cada pessoa, Senhor, que está lutando nesse momento contra esse vírus maldito que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Eu coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, aqueles que têm lutado contra as enfermidades, aqueles, ó Deus, que têm buscado a recolocação no mercado de trabalho porque perderam seus empregos por causa da pandemia, tiveram a sua renda cortada ou diminuída, e que o Senhor dê força a eles, que o Senhor supra as necessidades deles em nome de Jesus. Deus abençoe os relacionamentos que têm sido abalados por causa desse tempo maior que temos convivido uns com os outros, que haja o fruto do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio na vida desse irmão e dessa irmã, e que nós possamos continuar vencendo os nossos dias, as nossas semanas, cheios da Tua graça, cheios da Tua unção e cheios do Teu poder. E que em meio às pedradas da vida, nós tenhamos a capacidade de erguer os nossos olhos e contemplar o Filho do Homem à direita do Pai, a glória do Senhor, glória da qual um dia nós iremos desfrutar. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana maravilhosa para você, uma semana de conquista, uma semana de vitória. Não desanime, mesmo que as coisas estejam mal, não desanime. Deus está cuidando de você, da sua família, e Ele há de reescrever a sua história. Ele vai estabelecer um novo tempo na sua casa. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo culto.